Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, formato da terça às 20h30, mas fica gravado no Instagram, no YouTube, no Facebook, vocês podem acessar, tem os links aí embaixo. É um prazer muito grande, lembrando que no Facebook agora é MapSed o acesso, tá bom? Porque mudou. Então, nós temos abordado temas diversos sobre espiritualidade, sobre espiritismo, coisas que possam interessar vocês. E o tema de hoje pode ser um pouquinho polêmico, vivendo o Apocalipse. Mas calma, eu não vou dar uma de profeta do Apocalipse, de fim do mundo, porque não é disso que se trata. Mas, realmente, existem coisas acontecendo desde o século XX, que nos levam a ter a convicção de que nós estamos vivendo aquilo que foi descrito lá atrás como o fim dos tempos, o Apocalipse. Mas esse Apocalipse não é um fim do mundo, é um fim de uma era e tem um sentido espiritual. Então nós estamos encerrando uma era no planeta para iniciar outra. Quando a gente fala muito na doutrina espírita de mundo de regeneração, tem muita gente que confunde isso, acha que a gente vai entrar num mundo maravilhoso, onde tudo são flores. Não, são as pessoas que se regeneram, são as pessoas que se modificam. Então, um mundo de regeneração, ele é formado por pessoas regeneradas. Você pega um monte de pessoas boas, bem educadas, de bom coração, e reúnem no lugar. Essas pessoas vão fazer coisas boas. Vocês pegam um monte de bandidos, de pessoas com má índole, que só querem roubar, tirar a coisa dos outros, reúnem num outro grupo. Eles vão ter uma característica própria, vão viver no inferno. Então, um mundo de regeneração é um mundo de pessoas que já se desenvolveram minimamente no campo dos sentimentos, do amor, do respeito. Esses dois grupos vivem entrelaçados. Quando aquele grupo de lá for separado, esse daqui vai se sentir melhor. Ué, cadê aquela violência toda? É que houve a separação do joio e do trigo. E a Terra, no momento, está vivendo os últimos momentos dos dois grupos coexistindo. E uma reencarnação em massa. Nunca a Terra teve tanta gente encarnada. No início do século, nós tínhamos 1 bilhão e pouco. Hoje, nós temos cerca de 8 bilhões encarnados. E sabemos que temos muito mais desencarnados. Então, muitos espíritos que estavam nos umbrais, foi feita uma limpeza do tacho, vamos dizer assim, e colocado para reencarnar. Daí, essa confusão no mundo. Daí, pessoas ficam chocadas com coisas que vêm. Falam, não é possível que a pessoa pense assim. Não é possível que a pessoa defenda estes valores. Não é possível que a pessoa faça tanto mal em diferentes níveis sociais, viu? Porque não são apenas aqueles que não têm o que comer, etc., têm dificuldade, não. Você vê isso nos níveis mais elevados da sociedade. Muita maldade, muita injustiça. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, em primeiro lugar, quando se fala de algo que também significa a morte física, porque a vida se recicla, né? Seja de que forma for, nós só devemos nos perguntar uma coisa: como eu vou estar espiritualmente no dia que eu partir desse mundo? Será que eu já me regenerei? Essa é a grande questão. Porque a regeneração, o planeta de regeneração, não é só na esfera física, é na espiritual também. Não é a terra dos encarnados que vai virar mundo de regeneração, é o orbe terrestre. Então, espíritos regenerados vão viver na esfera espiritual de espíritos já regenerados. Então, nós já estamos em regeneração em certas esferas espirituais da Terra. Entenderam? Enquanto a Terra dos encarnados ainda não está totalmente regenerada.
Mas, com a separação, ao longo do tempo, a própria terra dos encarnados só vai admitir espíritos regenerados. E muitos que estão lá, num plano espiritual, já numa condição boa, vão reencarnar nessa terra. Agora, aqueles que estão nos umbrais, que acabaram de se encarnar, tiveram talvez a última oportunidade, vão ser separados para um outro mundo, um mundo bem próximo do mundo primitivo, para continuar essa evolução lá. E é essa separação que está acontecendo. E é a convivência dos dois grupos na Terra no momento, ainda mais numa era de comunicações, é que está criando todo esse desconforto, toda essa confusão, toda injustiça, toda a polaridade, toda a briga, choque de ideias, tá bem? Então, para que se preocupar com possíveis eventos como guerras, catástrofes climáticas, terremotos, vulcões? Eu digo, por que se preocupar do ponto de vista da morte física? Isso sempre ocorreu. Sempre aconteceu. Nós tivemos vários terremotos na história. Lá em São Francisco, nos Estados Unidos, no início do século, né? Estão prevendo um grande terremoto para os próximos anos, é o Big One, tem até nome. Vai acontecer, é ciência. Só que São Francisco de hoje não tem a mesma quantidade de pessoas que tinha no início do século. São milhões de pessoas, então é óbvio que vai causar um estrago muito grande. E o dia que isso acontecer, muita gente vai dizer, está vendo, é apocalipse. Não, isso vai acontecer. Terremotos, maremotos, vulcões, tudo isso acontece. Inundações. Tivemos agora no Rio Grande do Sul, enorme, ainda está acontecendo, né? Inundação. Na década de 40 teve uma igual, alguns dizem que foi até pior. Tem coisas que são cíclicas. É lógico que a Terra como um todo está aquecendo, o homem, de certa forma, prejudica, mas a natureza, as coisas acontecem ciclicamente. Vulcões, terremotos, placas tectônicas que vão se ajustando. Então, a gente não deve temer se vai morrer por causa dessas coisas. O que nós temos que temer é morrer mal, ou seja, é eu desencarnar e não estar numa esfera vibracional de espíritos regenerados. É preciso que a gente se regenere já, né? Porque esse é o nosso apocalipse. A pior coisa que tem para nós é nós desencarnarmos e irmos para o grupo de cá, daqueles que já, olha, vocês não vão seguir na nova terra, não, né? Tudo é planejado, gente. A vida nossa, a vida do planeta é planejada. Então, em primeiro lugar, nós temos que cuidar de nós mesmos e cuidar daqueles que nos cercam. Mas vamos lá no sermão profético de Jesus. Ele nos alerta sobre a nossa condição espiritual e não da forma que nós poderemos morrer no fim dos tempos, né? Ele fala sobre a separação do joio do trigo, essa separação. Fala de uma era onde a loucura parece ter tomado conta do mundo, corações frios, e ele fala que parece que a caridade de alguns vai se esfriar, mas que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Tudo metáforas, uma linguagem muito profunda. Você persista no bem. O mundo pode estar desabando ao teu redor. Foco no bem, foco em Deus, foco em você, família, amigos, respeito, amor. Pode estar tudo desabando, você está sem emprego. Segura firme. Segura a sua mente, controle-se. Não é fácil, mas você está aí para isso. Porque no projeto de Deus, um espírito superior ele tem que ser muito equilibrado. No bem, no amor, enfrentar a diversidade, não se desesperar, ver as coisas mais belas do universo e manter o foco, porque isso também é difícil. Quando tudo vai bem, muita gente perde o controle. Quer gastar, viver, os pobres, isso é coisa do governo. Eu estou bem, eu fiz sucesso, eu sou uma pessoa de sucesso. Os outros, o governo vai cuidar dela. De vez em quando eu tiro algo que eu tenho, vou fazer uma grande caridade. Não é bem assim, né? Então, às vezes, a gente não consegue conviver nem com sucesso. E quando as coisas não estão bem, a gente se desequilibra. E quando as coisas não estão bem,
Muitas das vezes somos nós também que criamos situações, usamos mal o nosso livre-arbítrio para as coisas não irem bem. Ou não acreditamos em nós, não demos continuidade a um esforço, faltou vontade, sabe? Faltou. Sem a vontade, gente, a gente não faz nada. Sem a vontade, que é uma característica do espírito, não se lê nenhum livro. Sem vontade não se lê nenhum livro. Então é preciso muito vontade para vencer um vício. Deixar de fumar, por exemplo. E os vícios morais? É preciso ter vontade. Essa questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, é preciso a gente focar nisso, nos exemplos, nas situações do dia a dia, e ter vontade de mudar. Resistir a uma agressão, perdoar uma pessoa, a gente tem que ser firme. Às vezes não é fácil, eu sei que é fácil falar, mas é para isso que nós estamos aqui. Então, no Evangelho de Mateus tem uma passagem que Jesus diz assim, olha só, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa de meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Muita gente interpreta isso aqui e vai ver o fim do mundo, né? Outros interpretam assim, pega lá do Velho Testamento uma pequena frase, vão ser arrebatados. No dia do juízo final, as pessoas vão começar a sumir. Pup, pup, pup. São os escolhidos de Deus, vão ficar aqui os que não foram salvos. Muita gente acredita nisso. Quando esse arrebatamento, na verdade, é algo simbólico que significa a separação espiritual daqueles que não têm condições de viver na Terra. Então as pessoas acreditam em tantas coisas, e Jesus está falando aqui que nesse fim dos tempos vai acontecer tudo o que tem que acontecer. Guerra, porque sempre aconteceu guerra. Rumores de guerra sempre teve. Nação contra nação sempre teve isso. Mas teve um caso especial, não teve? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aí sim. Não é uma guerra isolada de um povo contra o outro, é toda a humanidade em guerra. E se fala na Terceira Guerra Mundial. Muitos afirmam que nós estamos a um passo disso, né? Então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Quantos cristãos não foram perseguidos ao longo da história e ainda não são? Naquele tempo, muitos me abandonarão. Quantos não vão virar as costas para Jesus? Isso é coisa antiga. Isso é coisa de crença, de bobagem, né? Trairão e odiarão uns aos outros. A voz começa a pifar. E numerosos falsos profetas surgirão. Quanta gente enriquece em nome de Jesus. Quanta gente já não matou em nome de Jesus. E o amor de muitos se esfriará, realmente. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver fé em Deus, no amor, e que perseverar no bem, cuidando de si, de sua família, de seus amigos, respeitando, esse será salvo. O que significa isso? Esse vai continuar, esse é joio, esse não é trigo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas então virá o fim. O fim o quê? A gente entende que é um fim de um ciclo, o fim das dores, o fim da separação. Então nós estamos num processo que é um degradê, onde o amor de muitos esfriou, parece que nação está contra nação, a guerra agora é íntima em cada país, existe muito atrito, muito conflito,
e parece que o ser humano enlouqueceu. Na Gênesis, é falado do momento que nós estamos vivendo, e é muito interessante. Eu vou ler alguns trechinhos aqui. Sinais dos tempos. Nesse tempo, ou seja, nesse tempo previsto, fim dos tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal, é o que a gente está vendo. Parece que o mundo está enlouquecido. Isso opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que maior oposição lhe fazem trabalham nela contra a sua vontade. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais purificados, encontrar-se-á animada por ideias e sentimentos completamente diversos dos que são adotados pela geração presente, que se retira a passos de gigantes. Olha o Espírito falando aqui, porque Kardec falou isso. Na verdade, foi um Espírito. Isso aqui é do Arago, né? Um dos Espíritos se manifesta. O velho mundo estará morto e viverá na história. Que velho mundo é esse? Das guerras, das conquistas, do ouro, dos poderosos, dos falsos profetas, da exploração da religião, do crime, das drogas. Tudo isso vai estar morto. Porque quem vai habitar esse mundo são os espíritos regenerados. E virão espíritos de outros orbes mais evoluídos para ajudar esses daqui que ficarem. E a Terra vai decolar literalmente, espiritualmente, né? E ele vai continuar aqui no outro item. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. E a gente vê a humanidade agitada, choque de ideias, muito radicalismo, muita gente batendo cabeça, discutindo coisas. Eu vou falar um assunto aqui que é muito complicado. Eu estou pensando 1000 vezes se eu falo. Aborto. Os espíritos falam, aborto não é uma coisa muito boa. Do ponto de vista espiritual, gera várias consequências. Mas por que tem tanta gente defendendo o aborto, se hoje uma menina tem todas as informações para não engravidar, né? Mas digamos que a menina engravide, será que é correto se desfazer daquele feto que na verdade é um espírito ali ligado? A gente sabe que tem uma ligação espiritual. As pessoas não refletem muito, falta espiritualidade, falta maturidade, falta entendimento, né? Aí vem aquela história, eu sou dona do meu corpo e tal. Eu sei que é uma questão muito pessoal, que muita gente tem diferentes opiniões aí, mas é uma questão que precisaria ser mais bem pensada. Agora, não pode virar a guerra que está virando, né? Tem que ter mais discussão. Eu acho que nas escolas deveriam instruir mais para se evitar a gravidez precoce, que é um problema que acontece muito nas comunidades carentes. Meninas engravidam, perdem a sua juventude, daqui a pouco deixam um filho de lado, que é outro problema, né? Ou abortam e criam problemas espirituais seríssimos. Então, são questões que a gente está vivendo e que deveriam ser mais bem discutidas. Existe um princípio espiritual por trás do nascimento de uma criança. Um feto na barriga de uma mãe já tem um espírito ali ligado, né? Não é algo que ela possa se descartar assim. Então, os espíritas podem contribuir com essa discussão para esclarecer as pessoas. Cuidado.
Cuidado com o que se está fazendo, com o que se está discutindo, tá bom? Então vamos entender o momento espiritual do planeta. O fim dos tempos, na verdade, é um fim de um ciclo, prelúdio de uma era mais feliz, tá bem? O momento que a gente está vivendo tem muitos espíritos infelizes que reencarnaram. Eu vou ler um trechinho aqui dessa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, que eu já usei aqui várias vezes, na página 162 aqui para mim. Olha só o que diz Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, sobre a reencarnação de espíritos devedores, criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes, para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde alguns anos, infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, que vale a dizer, o seu futuro espiritual. Ou seja, esses espíritos que foram tirados dos umbrais, foram levados a reencarnar, na maior parte das vezes uma reencarnação compulsória, eles estão renascendo já há alguns anos, eles estão tendo a oportunidade de usar o livre-arbítrio, de escolher o melhor comportamento ou continuar naquilo que eles sempre viveram. Eles reencarnam, eles escutam as mesmas coisas, Deus, Jesus, o amor, né? Mas eles escutam o outro lado também. O que eles vão escolher? É o livre-arbítrio. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente neste momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, caramba, olha o que diz o Filomeno, encontra-se no cenário do planeta reencarnada, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes hórridos em que se comprazem. E ele continua aqui, leis absurdas elaboram, a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. É lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mas exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. Retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos imundos recintos que vão habitar por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo a sociedade por seu estado de carência e decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas, saindo dos monturos em busca de mais uma dose, enquanto outros estão em funções administrativas e são extravagantes e responsáveis, geradores das situações a quais os primeiros se atiram sem pensar. Isso continua. É muito pesado, realmente, mas é a realidade. Ele está falando aqui que verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas. O que são as cracolândias? Isso fora do Brasil. Você vê nos Estados Unidos, algumas cidades, as pessoas se drogando na rua e elas param. Já viram esses vídeos? E elas travam, como se fosse um robô que perdeu a bateria e ficam com a cabeça para baixo. Elas estão totalmente perdidas. Pessoas jovens, às vezes pessoas bonitas, jovens bonitas. É uma tristeza, uma desgraça.
Ali existem obsessores, claro que existem, mas elas atraíram os obsessores. E fica um conluio. O que essas pessoas vão encontrar se elas desencarnam? Vão continuar nesse ambiente, elas vão continuar na nova terra, são espíritos regenerados. Muitos tiveram oportunidade, e vejam bem, muitos vieram em famílias com classe média no Brasil, fora do Brasil. Então as pessoas viciadas em drogas, e eu vou ser muito direto, classe média e a classe alta, elas criam os traficantes, elas disseminam o crime, elas incentivam o crime. E elas, ao se drogarem, estão no processo de autodestruição. É um suicídio indireto. Então, alimentam o crime, elas estão se suicidando lentamente, vão encontrar o que espiritualmente? Né? E isso é a realidade de milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo. E aqueles que estão em posição de poder, que muitas vezes são os que dominam os traficantes, que liberam os traficantes, que ajeitam as situações para que o crime prolifere, que muitas vezes estão por trás do tráfico de drogas. Então a situação é muito complicada do ponto de vista espiritual. Então esse conluio, essa vibração é de seres que quando desencarnar vão estar aonde? Naquele lado dos regenerados ou no lado dos exilados. Vou ler só mais um trechinho. A paisagem mental de todos eles, os na miséria econômica, os na miséria moral, é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios, que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de maneira fluídica. E aí vem o trechinho do que eu estou falando da separação. A limpeza espiritual, portanto, está sendo feita, já desde algum tempo, agora no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta em ordenamento das suas camadas e equilíbrio do seu eixo. E depois dessa confusão toda que nós estamos vivendo, ainda vai levar alguns anos, logo depois, porém, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalenho. O bem que sempre existe sobrepujará qualquer tipo de maldade. E o ser humano, no seu habitat querido e feliz, cantará hosanas e loas ao Senhor de nossas vidas. Ou seja, tudo isso vai passar. Então, esse tremer moral que acontece no planeta, isso é o Apocalipse, isso é o fim dos tempos. O fim dos tempos, para muitos dos espíritos, serão separados. Mas a Terra vai continuar. Um mundo mais feliz, de espíritos regenerados, que vão reencarnar aqui. Fora os que já estão encarnados, que já estão regenerados. Então a pergunta é, você se sente regenerado? Você se sente vivenciando o amor? Como é que está o seu psiquismo? Como é que está o seu equilíbrio? Como é que você está se cuidando? Você se ama? Você está se cuidando? Essa é a pergunta que todos devem se fazer. E aí a mediunidade é algo que é utilizado pelos espíritos para esclarecer a todo mundo. Essa obra aqui é uma obra mediúnica. Essa informação aqui vem do mundo espiritual. Ela é disseminada através do Divaldo. Divaldo é o canal para os espíritos. É um alerta, como muitos alertas nós já tivemos. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia. O tempo todo a espiritualidade está agindo, Jesus está agindo, a espiritualidade está alertando e as pessoas não dão atenção. Não tantas, né? Vocês, por exemplo, dão atenção. O Consolador que Jesus prometeu enviar já veio por via mediúnica, é o Espiritismo. Ele tem a ver com a espiritualização da humanidade. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com a nova era da humanidade. E
No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito algo que está nos Atos dos Apóstolos e em Joel, capítulo 2, que é assim: nos últimos tempos atuais, nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Essa coisa de profetizar é a mediunidade em ação. Então, nós temos, principalmente no Brasil, pela compreensão da mediunidade, muitos profetizando no sentido de servindo de canal dos espíritos. Não é falando do futuro, é instruindo. Olha aqui, ó. Nossos filhos profetizarão. De volta profetizando. Chico Xavier profetizando. Vocês que são médios, trabalham em casas espíritas, profetizando, ajudando espíritos em sofrimento, não é isso? O trabalho das reuniões mediúnicas é muito de ajudar os espíritos que estão em dor no mundo espiritual. Gente, para quem não conhece, um dos trabalhos da Casa Espírita, que é feito em grupinho fechado, sem ninguém ver, são trabalhos de resgate de espíritos que estão nas trevas, espíritos que estão sofrendo. Alguns são levados para reencarnar, todos são esclarecidos. Isso é um trabalho silencioso. E nem todos são espíritos muito ruins, são espíritos que se equivocaram, jovens que cometeram suicídios, mas que ainda têm chance. Eles são resgatados, são ajudados. A equipe espiritual faz isso. Ó. Jesus está trabalhando muito. E, por entender a mediunidade, as casas espíritas são usadas para isso. Se você for numa igreja católica evangélica, a espiritualidade vai estar lá. Tenha certeza. Você que porventura seja católico evangélico, tenha certeza. São os Espíritos de Jesus trabalhando lá para aqueles que têm o coração aberto para isso. Mas, infelizmente, por não aceitarem a mediunidade, ou até rechaçarem isso, o trabalho vai ser limitado. Na Casa Espírita, esse trabalho não é tão limitado. A espiritualidade encontra um canal amplo para agir, e essa é a diferença. Tá bom? E o Brasil, então, tem um grupo enorme, milhares e milhares de médiuns agindo em favor do planeta. Por isso que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque esses espíritas são evangelizados. Nós falamos o tempo todo de Jesus e tentando disseminar o ensinamento de Jesus na prática. E confessando que para nós é difícil aplicar. Que uma coisa é falar e outra é aplicar. Nós reconhecemos isso. Mas nós falamos para todo mundo, procure você aplicar. Nós estamos tentando. Aliás, Kardec falou sobre isso, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço para domar as más tendências. É assim que ele classificou o verdadeiro espírita. E pelo progresso moral que você vê nele. Porque você vai se esforçando, aos pouquinho você vai melhorando. Então fica aí a pergunta, vocês estão se esforçando? Vocês veem uma melhora em vocês? Vocês estão tentando disseminar esse maior equilíbrio, o amor que vocês estão desenvolvendo dentro da família de vocês? Estão perdoando mais? Estão discutindo menos? Estão apontando menos o dedo? Estão sendo mais carinhosos? Porque começa na família isso. Então nós temos que procurar construir um mundo de regeneração no nosso lar. Estender isso para fora. Né? Não nos esqueçamos que a mente é poderosa, a mente plasma, a mente cria. É preciso ter vontade, é preciso atrair os bons espíritos para as nossas casas. É preciso conexão com Jesus. Querer isso faz parte do nosso processo de evolução. Buda disse o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então acredite
que você pode melhorar. Comece a plasmar mentalmente uma condição de vida melhor. Boas leituras, a literatura espírita está aí para ajudar. Prece, muita prece, arrumar um tempo para você, quebrar a rotina, respirar um ar, estar em contato com a natureza, respeitar e amar os animais. E vocês que têm um animalzinho em casa, olhe bem dentro dos olhos, faça essa experiência. Tente olhar bem dentro dos olhos dele. Quem tem um bebezinho, tenta olhar bem dentro dos olhos dele. Você vai ver vida ali. Você vai ver Deus ali. Vai ver Deus ali. Então, nós precisamos fazer melhores escolhas, porque muitos estão escolhendo o mal. Muitos reencarnaram, esses que foram citados pela obra de Divaldo, estão escolhendo o quê? A dor. Porque não querem se esforçar um pouquinho para se limitarem um pouco das suas más tendências para seguirem no mundo de espíritos mais equilibrados. E Jesus falou o seguinte, que está no Evangelho de Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Não é exatamente o que nós estamos descrevendo? Quanta gente se esforça, né, para deixar um vício? É difícil. Essa é a porta estreita, você tem que passar por ela. Eu vou continuar com o meu vício, é a porta larga, né? E os vícios morais? Eu quero falar o que eu quiser, eu não aguento mais tal pessoa. É isso mesmo, eu começo a apontar, eu vou me mudar nada, né? Pedir perdão para essa pessoa, não peço perdão. Isso é a porta larga. Agora, você lá engolir seco e, olha, eu te perdoo, tá bom? Ou então eu te peço perdão. Isso às vezes é difícil, isso é a porta estreita. É isso que Jesus quis dizer. Então, a nossa vida é feita de escolhas. O livre-arbítrio. Toda hora você está fazendo escolha. Então, hoje nós sofremos muito por escolhas erradas. Daqui para frente, temos que fazer melhores escolhas, usar mais o nosso livre-arbítrio. E para usar bem o livre-arbítrio, é muito importante você estar conectado com a espiritualidade superior. Porque não coloque culpa em obsessor. Podem ter até influenciado, mas você os procurou. Quando você cria um ambiente mental conectado com a espiritualidade superior, você plasma essa presença, você atrai esses espíritos. E você fica mais fortalecido na hora de usar o seu livre-arbítrio. Não tomem decisão com a cabeça quente. Está com a cabeça quente, não decida nada. Marido e mulher brigam, pode separar. Não faz isso. Brigou, engole seco e sai correndo. Pensa bem, acalma o coração, depois pensar na vida. Poxa, eu estava de cabeça quente, ainda bem que eu não falei isso. Porque às vezes as palavras machucam e não tem volta. Então, muito cuidado com aquela coisa explosiva, né? Então, o mundo de regeneração é construção íntima, gente. E um dia, aí sim, o planeta vai refletir e a gente vai recuperar a natureza, os rios poluídos, os mares, os animais vão ganhar outra vida, o mundo vai sofrer menos agressão do ser humano, a nossa mente, a psicosfera, vai criar uma vibração melhor para o planeta, e aí seres de outros orbes se sentirão à vontade de vir até nós e vão se apresentar para nós. E a nossa evolução vai ser... né? E os nossos irmãos que foram exilados da Terra, os novos Adãos e Evas, vão viver a sua realidade lá. Até de chegarem um dia, não se sabe quando, a essa condição que alguns já chegaram. Assim é a vida. Deus dá oportunidade para todos, mas o livre-arbítrio é nosso. E a espiritualidade superior nos acompanha. E mesmo eles, que são amados, serão acompanhados. Talvez precise um espírito superior encarnar lá, ser pregado numa cruz para exemplificar de novo para eles o que é o amor. Vamos unir os espíritas. Cuidado com os ataques contra as casas espíritas. Eles vão na base, nos trabalhadores.
Vamos estudar para compreender a vida, para saber usar o conhecimento espiritual, né? O MAP está aí para essa conexão com o alto, para quem busca a cura das suas dores. O MAP está aí para difundir o amor através do trabalho. A gente arregaça muito as mãos, né? As mangas, para estender as mãos. Aí o MAP é movimento de amor ao próximo. O MAP é um grupo de pessoas buscando a autocura e aprendendo através do amor a se curar. Nós somos uma escola do amor, somos um hospital também. E a espiritualidade utiliza o MAP, que foi plasmado lá em cima, é uma instituição que foi projetada lá em cima para Jesus atuar através de seus trabalhadores que buscam também essa conexão, essa autocura. Então, seja pela internet, seja fisicamente, o MAP está atuando nessa transformação do planeta também. E eu diria que quem reside próximo ao polo do MAP, procure ir lá. Nada substitui a presença física, tá bom? Mas vamos refletir mais sobre esse momento do planeta, sobre a nossa condição, como é que nós estamos. Vamos usar bem a nossa vontade, as nossas energias para melhorar nosso nível de pensamento, de sentimentos. Vamos olhar para as nossas emoções, como nós reagimos às situações e pensar assim, se eu deixasse o planeta hoje, se algo me acontecesse, para qual grupo eu estaria mais alinhado? Dos regenerados ou aqueles que estão ali ou será que eu vou ficar no caminho do meio? Caminho do meio significa vai reencarnar de novo para tentar ir lá. Mas será que nós temos tempo? Porque nós temos no fim dos tempos, né? Daqueles que já tiveram muito tempo para reencarnar e não se regeneraram ainda. Isso é o fim dos tempos. Então, que cada um reflita. O MAP está aí para ajudar. Que Jesus abençoe a todos, dê muita força a vocês. Que vocês sejam um ponto de luz nos seus lares, tá bem? E vamos seguir em frente com força e com fé. Acreditem em Deus, mas acreditem em vocês também. E que esse amor, que esse movimento de amor ao próximo propicia, mesmo pela internet, chegue aos lares de vocês. Vamos nos conectar a Jesus, a Deus, e vamos ser dignos de já estarmos vivendo um mundo de regeneração. Então, que Jesus abençoe a todos. Nos vemos na próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.